Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de terça-feira, dia 14 de janeiro do ano 2025. Terça-feira, 14 de janeiro do ano 2025. E agradecemos a Deus por nós poder estar aqui nesta manhã para compartilhar uma palavra de Deus com todos vocês, diretamente do coração de Deus para o seu, para o meu, para os nossos corações. Sou o pastor Juan Teixeira e isto é a Bíblia, o mate e o amanhecer. Estamos de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã, aqui no nosso Facebook de Juan Carlos Teixeira Soares. Aqui temos, então, palavra de Deus a cada manhã. Você pode começar a sua manhã ouvindo uma palavra de parte do Senhor. Enquanto está aí tomando seu chimarrão, tomando seu mate, tomando seu café, antes de ir para o seu trabalho, você então vai ouvir uma palavra de Deus para sair instruído, para sair cheio da presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Agradecemos a Deus por tudo o que Ele tem feito. Tem um livro na Bíblia, antes de ir à palavra de Deus, quero convidar você a compartilhar este vídeo, a compartilhá-lo com seus amigos, com seus familiares. Você pode nos ajudar a levar a palavra de Deus a outras pessoas, para que alcance a outras pessoas, através simplesmente compartilhando, ou também se inscrevendo lá no nosso canal do YouTube. Nós não temos nenhum outro interesse a não ser pregar a palavra do Senhor, a levar a palavra de Deus a toda criatura como nos foi ordenado. E para isto usamos todos os meios que estejam ao nosso alcance. No livro de Juízes tem um versículo que se repete por várias vezes. Cada vez que o povo de Israel peca, cada vez que o povo de Israel se afasta de Deus, cada vez que Deus levanta um novo juiz, nós vamos encontrar a seguinte expressão no livro de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que achava mais reto. Não existia rei. Pareceria que o homem, ele sempre deve de ser liderado. O homem, ele tem que ser liderado. Tem que ter alguém para que oriente, para que leve uma palavra. Por não ter uma autoridade, a palavra de Deus diz que cada um fazia o que achava que era reto. E muitas vezes isto levava a nação a sucumbir no pecado, a cair em descrédito. E o sofrimento vinha sobre a população. Quando eles clamavam ao Senhor, quando eles se arrependiam, então Deus olhava novamente para eles. Maria, bom dia, minha irmã. Bom dia aqui na cidade de Cacequi, que Deus venha abençoá-la poderosamente nesta manhã. Que a graça de Deus esteja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre a sua família. O povo pecava, ia detrás de outros deuses, corriam detrás de deuses pagãos, deuses dos filisteus,
dos amorreus, dos heveus, dos filisteus, enfim, dos cananeus, de nações que Deus tinha ordenado para eles que deveriam ser destruídas. E até em Deuteronômio, capítulo número 7, se não me engano, Deus ordenou ou falou para o povo de que ele ia expulsar essas nações porque eram mais fortes do que eles. Eles não podiam resistir à presença dessas nações. Às vezes nós também brincamos no que se refere à tentação, ao pecado. Brincamos com o pecado, brincamos com a tentação e pretendemos resistir à tentação, quando na realidade a palavra de Deus nos aconselha a fugir da tentação. A quem nós devemos de resistir é ao diabo. Agora, como o diabo também conhece das nossas concupiscências, dos nossos pecados, das nossas debilidades, dos nossos pontos fortes, ele sabe onde e como pode nos atacar. Nós temos um exemplo disto no livro de Jó. Satanás ataca Jó de uma maneira terrível, de uma maneira que nos faz pensar como um homem pode suportar tudo aquilo que suportou Jó. Agora, o problema era que Jó tinha algo oculto no seu coração, que era o temor, que nós descobrimos isto no capítulo número 3, no verso número 25 do livro de Jó, onde ele vai dizer que aquilo que ele temia lhe veio a acontecer. Aquilo que receava a sua alma veio a acontecer. Ele tinha temor sobre suas finanças, sobre perder seus filhos, sobre sua saúde, e tudo isto veio a acontecer na vida de Jó. Porque Satanás ataca ali onde tem brechas. E não se engane, nós sem Cristo não somos absolutamente ninguém. Sobre o sangue do Senhor Jesus sobre nossas vidas, nós não somos absolutamente ninguém. Mas para que isto venha a acontecer, nós devemos de caminhar primeiro em obediência. Em obediência ao Senhor, sim, devemos de caminhar em obediência ao Senhor. Em retidão, em comunhão com Deus, estar na presença do Senhor, falar com o Senhor, adorar ao Senhor, agradecer ao Senhor. Em definitiva, a nossa vida deve estar em Cristo e Cristo deve estar em nós. Bom dia, Eliane. Que Deus venha abençoá-la poderosamente nesta manhã. Que a graça de Deus seja sobre a sua vida nesta manhã e que Deus venha conceder as petições do vosso coração. Que Deus abençoe. E nós encontramos no livro de Juízes a história de um homem que tinha tudo para dar certo, mas é um homem que começa a brincar com o pecado. Ele começa a sentir-se todo poderoso com aquilo que Deus tinha dado para ele. Pareceria ser que ele queria a glória para ele, ou pareceria ser que ele podia fazer tudo aquilo que ele desejava, tudo aquilo que ele queria, ignorando que se a presença de Deus o abandonasse, ele iria sofrer e sofrer muito. Estamos falando de um homem chamado Sansão. Seu nascimento já foi um milagre.
Deus escolheu a sua mãe no capítulo 14 do livro de Juízes. Deus vem escolher a Manoa, que era seu pai, e vem falar com ele e vai dizer para ele que sua esposa, que era estéril, ia ter um filho. E ali Deus vai dar todas as instruções para aquele filho. Aquele filho que iria nascer seria Nazireu. E o Nazireu era alguém apartado exclusivamente para servir ao Senhor. Entre outras coisas, não podia cortar o cabelo, não podia cortar a barba, não podia estar perto de mortos ou tocar mortos, menos ainda. E tinha uma série de rituais que deveriam ser cumpridos na vida desse homem, proibições, diretamente falando. Não podia beber bebida forte. E a esposa de Manoa, cujo nome não nos é revelado nas Sagradas Escrituras, é uma das tantas mulheres anônimas da Bíblia. Ela vai engravidar. Ela vai duvidar por um instante sobre isto. Deus vai falar novamente com Manoa, vai falar com ela, e ela vai ter aquele filho. Um juiz de Israel vai ser Sansão. Um juiz que Deus vai colocá-lo ali no meio daquela nação para ser um libertador da nação de Israel, agora dos filisteus. Se nós começamos a analisar a palavra de Deus, vamos ver que a nação de Israel, um povo escolhido por Deus, um povo que conhecia a Deus, sempre estava abandonando o Senhor também. E nós temos um povo hoje. Poderíamos dizer que temos um povo, ou temos quase uma nação de pessoas que um dia conheceram ao Senhor e o abandonaram. Às vezes passamos tempo sem ver alguém e de repente perguntamos por essa pessoa e levamos a triste notícia ou a triste novidade de que essa pessoa abandonou ao Senhor, que deixou o Senhor de lado. Por quê? Quais são as razões? Hoje, o mundo tem se levantado ferozmente contra a igreja. Talvez não como no século I ou na Idade Média da história da humanidade, mas sim tem se levantado, colocando novas normas, princípios, leis, coisas que perseguem a igreja. E tem se levantado movimentos dizendo que não é necessário congregar. Por exemplo, estou dando um exemplo. Quando a palavra de Deus está dizendo que não é para deixar de congregar, isso está lá em Hebreus, capítulo 10, verso número 25, que não é para deixar de congregar. Temos a necessidade de congregar, de estar na casa do Senhor. Mas sabe o que acontece muitas vezes? As pessoas não congregam porque começam a olhar para o homem, para o pastor, para as pessoas que frequentam aquela denominação. Então decidem afastar-se do Senhor. Primeiro, pensando que elas são melhores que aqueles que estão ali. Na igreja temos pessoas cheias de defeitos, pessoas com problemas sérios.
de saúde, de caráter, enfim, todo tipo de problema, defeitos todos nós temos. A igreja está cheia de pessoas que estão cheias de defeitos. E muitos nem sequer reconhecem os seus defeitos. Quando nós reunimos a casa do Senhor, é como se fosse uma grande UTI. Ali estamos sendo tratados pelo Senhor. Agora é engraçado que abandonam a casa do Senhor porque dizem, ali tem hipócritas, ali tem fofoqueiros, ali tem caloteiros, ali tem isto, ali tem aquilo. Agora, os lugares que você frequenta no mundo não tem as mesmas pessoas, mas você não deixa de frequentar esses lugares. Não tem deixado de frequentar os bares, por exemplo. Não tem deixado de frequentar bailes, instituições. Não tem deixado de frequentar esses lugares onde se está longe de Deus. E ali tem hipócritas. Ali tem fofoqueiros, ali tem mentirosos também, mas você não deixa de frequentá-los. Então olham para a igreja, enxergam os defeitos e decidem então ficar em casa. Isso é maligno. Depois tem aqueles que brincam com o pecado e que suas vidas não evoluem, passam de prova em prova ou de luta em luta. Passam mais tempo no deserto que nas águas tranquilas e nos pastos verdejantes. Deus nos fala na sua palavra que Ele nos leva a águas tranquilas e pastos verdejantes. E a minha pergunta nesta manhã, é, você está em águas tranquilas? Você está em paz consigo mesmo e com Deus? Brincamos com a nossa salvação. Brincamos com a nossa salvação. Claro que sim. Brincamos com ela. Pensamos que tudo está bem, que nós somos os bons, que nós somos os corretos. Sansão nasceu com um propósito, de ser juiz sobre Israel, de ser um nazireu, um homem santo, um homem que deveria ser exemplo para a nação. Mas ele começa a crescer, vai ficar jovem, e vai começar a desobedecer aos seus pais. E em Provérbios, capítulo número 1, no verso número 8, a palavra de Deus nos fala, a palavra de Deus nos diz que nós devemos de obedecer aos nossos pais. Obedecer aos nossos pais. É o que nos diz a palavra do Senhor. Para obedecer aos nossos pais. Seguir a instrução da nossa mãe. A obediência ao nosso pai. Quando seguimos essas instruções, e mais quando os pais são pessoas que têm vida com Deus, eles vão dar a instrução correta para os seus filhos. Sansão começa a desobedecer. A primeira desobediência de Sansão, no capítulo número 14 e 15, é que ele vai querer casar
com uma mulher de uma cidade chamada Timna. Era uma cidade dos filisteus. Ele vai deixar as mulheres da nação de Israel para ir a buscar uma mulher no povo inimigo de Deus. Você sabe quem são os inimigos de Deus hoje? Os pais se entristeceram. Mas ao final eles vêm concordar. Porque também ali estava a mão de Deus. Às vezes tem coisas que Deus nos apresenta que para nós parecem serem coisas que até parecem não serem as corretas. Mas como Deus conhece o nosso coração, eu diria que é como quem está pescando com uma linha. O peixe é fisgado pelo anzol e ele corre pela água. E vamos dando linha, vamos soltando, mas quando ele menos espera, puxamos aquela linha. E quando puxamos aquela linha, é algo mortal para o peixe. Ele vai fazer a festa de casamento com esta mulher. Ele vai matar um próprio leão com as suas próprias mãos, pois ele era um nazireu e ele tinha uma força sobrenatural de que quando vinha o Espírito de Deus sobre ele tinha uma força sobrenatural. Passados alguns dias, ele vai voltar aonde aquele leão estava morto. E ali vai nos dizer a palavra de Deus que tinha abelhas. E ele vai pegar um favo de mel daquele leão e vai seguir comendo pelo caminho como se nada. Lembremos que Sansão é nazireu. E ele não podia tocar nem sequer um animal morto. E ele somente não vai tocar desse animal, senão que vai tirar um favo de mel e vai sair comendo como se não acontecesse absolutamente nada. Nossos dias de hoje temos homens que estão em adultério. Estão pregando a palavra de Deus como se não estivesse acontecendo absolutamente nada. Mas o mais triste é que muitas vezes o povo que está junto com eles sabe. Então são cúmplices do pecado. E isso se vê muito nos nossos dias de hoje. Pessoas que adulteram a palavra. E o povo sabe que aquilo está errado, mas querem o caminho mais fácil. Querem o caminho mais simples. Que é o caminho do pecado. Ali naqueles lugares não se fala sobre o pecado. Sansão desobedece a Deus em vários itens, de acordo à sua categoria de ser um nazireu, um homem santo. Mas, hoje, todos nós somos uma espécie de nazireu. Deus nos chama à santidade. É verdade? Pois o apóstolo Pedro diz que não é para nós enganar, porque sem santidade ninguém verá ao Senhor. E o que é a santidade? É justamente isto: afastar-se do pecado. Temos pessoas como Sansão nos nossos dias de hoje? Temos. Claro que sim. Pessoas que brincam com Deus. Pessoas que brincam com o pecado. Pessoas que brincam com o pecado. Outros dias eu ouvi uma história de uma onça que tinha um osso atravessado na sua garganta.
pede para um animal tirar aquele osso, pede para vamos dizer assim, para um capivara. O capivara diz que não, porque não vai meter a sua mão na boca da onça. Pede para um papagaio, o papagaio também diz que não. Pede para o macaco também diz que não. Pede para um pelícano, e ele diz que sim. E vai meter seu longo bico lá dentro da garganta e vai retirar aquele osso. Logo, quando ele retira aquele osso, a onça começa a rir, porque ele pode ser uma das suas presas, um dos seus alimentos. E o pelícano vai dizer, mas eu te fiz um favor, eu te ajudei. E a onça vai dizer, eu não te pedi nada, tu fez porque quis. E isso é o que o diabo faz com as pessoas. Às vezes queremos dialogar com o inimigo, às vezes queremos fazer acordo com o inimigo, mas com o inimigo não se faz acordo, com o inimigo se repreende. Sabe o que acontece quando brincamos com o pecado? Quando brincamos com Deus e quando seguimos na velha natureza, sempre no velho homem, não temos mudança nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que nós é necessário nascer de novo, e se nascemos de novo, todas as coisas vão serem novas, e as coisas velhas já passaram. Então o velho homem, ele deve morrer. Tem que ter uma nova criatura aqui dentro, um novo coração, um novo pensamento, um espírito moldado à vontade de Deus. Mas não, preferimos brincar com o pecado. Um pecado aqui, um pecado lá. No capítulo número 16, no verso número 21, nós fala do que aconteceu com Sansão, por ele brincar com o inimigo. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e fizeram descer a garça, amarraram-o com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. É o que o inimigo vai fazer. É a recompensa que vão ter aqueles que brincam com Deus. Aqueles que pensam que podem servir ao inimigo e que podem servir a Deus também. O que eles fizeram? Arrancaram seus olhos. Tem muitas pessoas por aí cegas, espiritualmente falando. Não que tenham arrancado seus olhos, mas já não sabem discernir o que está certo e o que está errado. Já não sabem discernir a voz de Deus. Já não sabem discernir a palavra de Deus. Estão cegos. E são guiados por qualquer caminhos, e caminhos que Deus abomina. São caminhos de morte. Como disse o sábio Salomão no livro de Provérbios, tem caminhos que ao homem parecem retos, mas o seu fim é um fim de morte. O Senhor está te oferecendo um caminho. O Senhor está te oferecendo o caminho da verdade, da vida, da eternidade. Um caminho que é o próprio Senhor Jesus. E sem Ele, ninguém verá ao Senhor. Sem Jesus, ninguém verá ao Senhor. Mas tem um movimento por aí que diz que todas as religiões são boas. Que todas as religiões são boas. E que todas falam de Deus. E que todos somos filhos de Deus. Mas não é isso o que nos diz a palavra de Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus está no seu coração? Está mesmo? Você está fazendo a vontade dele? Está mesmo?
É Ele quem guia os seus passos. Procure ter um encontro com Jesus. Receba Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pois é somente através dele que nós vamos obter a salvação. Nem todo mundo é filho de Deus, pois a palavra de Deus nos diz muito claramente. João, Evangelho de João, capítulo 1, verso número 12. Porquanto a todos aqueles que o receberam, Deus lhes deu a potestade de serem feitos filhos de Deus. Para ser um filho de Deus, deve receber a Jesus no seu coração, que Jesus deve estar entronizado no seu coração. Pai, em nome de Jesus, Senhor amado, nesta manhã, eu quero agradecer-te pelo teu amor, pela tua misericórdia e pela tua bondade, meu Deus. Senhor, que tu venhas visitar aqueles, ó Pai, que ainda não te conhecem. E que tu venhas, Senhor Deus, trazer salvação para essas vidas, Pai. Tu venhas operar de uma maneira sobrenatural, Senhor. Tu venhas arrancar os corações de pedra e colocar corações de carne nos diferentes corações, meu Pai. Senhor, aqueles que têm se desviado, meu Deus, enxergando defeitos, Senhor, por coisas tão banais, eu quero pedir-te por eles, ó Deus. Fales com eles, que tu deis uma nova oportunidade, meu Pai. Que quando eles clamarem a ti, tu possas ouvir desde o céu e restaurar completamente suas vidas, meu Deus. Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos nesta manhã. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, desde agora e para sempre.